Eu me lembro que um dia uma entidade virou e falou assim, tua terra não é essa. Você entende que isso já era uma proteção de acredito. Deus ali? Eu Uma acredito. blindagem que ele... Eu tenho temor, né? Porque tem pessoas às vezes que pegam e querem dizer assim, então Deus está em todo lugar. Eu não creio que Deus está Deus, assim, está em certo sentido de soberania em todo lugar. Mas ele não se manifesta, não se agrada de todo lugar. Sim, é o que eu creio. Sim. Mas eu creio que Deus, conhecendo a busca genuína do meu coração, ele fez intervenções específicas, né? Para me poupar e me preparar. Então eu me lembro que uma entidade, como eu cria naquela época, virou para mim e falou assim, isso daqui, essa terra não é para você. E falou assim, eu tô falando de país e eu tô falando de religião. Aquilo foi mais uma coisa que entrou na minha cabeça. E somou o fato de eu não incorporar. Eu comecei a falar, tem algo aqui. Tudo bem, o tempo se passou. Chegou um momento que foi dito assim, não, agora você com certeza vai começar a incorporar, porque a gente jogou aqui nos búzios, então no dia tal, você vai até a gira, eu vou te levar em uma gira diferente, o Pai de Santo havia falado, e ali você vai incorporar, porque chegou o tempo, estão te cobrando. Nesse meio tempo, eu reencontrei o homem que hoje é meu marido, que na época havia sido meu amigo de juventude. Filho de pastor, eu zombava, eu detestava. Ai, meu Deus, coitado, sofreu na minha mão. E ele voltou para minha vida porque, no resumo da história, eu tive um sonho com o irmão dele, que era meu melhor amigo. E nesse sonho ele falava assim, me procura, eu preciso de ajuda. E quando eu fui voltar a falar com o irmão dele, que por muitos anos foi meu melhor amigo, ele veio de tabela. Resumo, foi tudo muito rápido, a gente se reaproximou muito rápido. Ele não sabia que eu era candomblecista, mas ele sabia que eu não cria em Deus. E um dia no telefone ele achava que eu era meio mística, mas não sabia ao certo. E no candomblé falavam pra gente evitar ficar falando pra todo mundo que a gente era do candomblé por conta do preconceito, da intolerância religiosa, porque todo o povo achava que você tinha feito macumba pra conquistar, e ao menos dentro do meu viés que eu vivi no candomblé, isso não era uma realidade. E aí ele virou um dia no telefone, nos primeiros dias que a gente voltou a se falar, e falou assim, como eu quero que um dia você sinta o que eu sinto quando eu tô na presença de Deus. A gente ouve agora e fala, lindo. Na época eu falei, arrogante, crente é tudo assim. Só acho que só eles conhecem a Deus. Eu pensei, Deus desce pra falar comigo. Né? Eu já tive experiência no candomblé que eu falava, Deus desceu pra falar e acontecer, não tem como. E revoltei, falei, não olho mais na cara dele. Desgraçado, né? Porque pela pesada, né? Gente, olha que ódio desse homem. Até evangélico é tudo assim. E só que aconteceu que nesse meio tempo havia chegado o tal do dia que eu tinha que ir a essa gira para incorporar definitivamente e acontecer, enfim. E aí nós tínhamos marcado de nos encontrar no shopping. Eu, meu atual marido, na época a gente estava voltando, a gente assim, né? Mas ele ia com você na tal da gira? Não, ele não sabia de nada ainda. Ele tava naquela assim, que bom que eu te reencontrei, mal sabia ele, né? Que bom que eu te reencontrei. Primeira semana a gente se encontrando, acho que foi uma das primeiras vezes que a gente se encontrou assim. Ali eu recebi uma mensagem do meu pai me lembrando, né? Como quem vai? Filha, vamos à igreja? Ele, filha, hoje é o dia que você marcou para ir lá. Tudo bem, eu já com 18 anos, 17, 18 anos. Eu virei pro meu marido, atual marido, na época, amigo, futuro pretendente, né? A gente já flertava, já sabia, mas a gente não ainda né, tinha tido algo. E eu falei, comecei a chorar. Meu Deus, comecei a chorar, porque no fundo eu sempre tive muito medo de perder o controle do meu corpo. Eu sou aquela pessoa que nunca foi de beber, porque eu não me imaginava bêbada. Eu falava, que loucura, né? Então, no fundo, eu nunca quis receber nenhuma entidade, eu entendi isso. Que eu nunca achei, mas por quê? Que vai entrar no meu corpo assim? Vai, né? Eu entendi naquele momento isso. Comecei a chorar, ele, o que está acontecendo ali? Eu falei. Naquela hora ele ficou branco. Eu me lembro que ele só falou assim, você quer ir? Aí eu não sei. Ele falou assim, você quer que eu ore por você? E eu falei assim, eu quero. Ele falou assim, eu vou pedir pra minha mãe estar orando por você agora também lá em casa. E aí ele orou e tudo mais. E aí naquela hora eu falei assim, olha, eu vou ter que ir. Porque se meu pai souber que eu não tô indo, porque você é evangélico, acabou qualquer possibilidade de relacionamento nosso. E aí naquela hora eu entrei no carro, meu pai recebeu uma ligação, eu vi que o rosto do meu pai ficou assim, né, cheio de lágrima. Ele começou a mudar o caminho, eu falei, o que aconteceu, pai? Desmarcaram. E ele falou assim, o homem que era nosso pai de santo,
infartou. E ele morreu naquele momento. Que oração. E aí que começou. Começou. Meu Deus. Porque naquela hora que aconteceu aquilo, eu falei assim, tem algo, peraí, tem algo acontecendo. Meu Deus. E não acaba aí, porque aí tem o quê? A cerimônia de morte, né? Ele já sabia que ele estava perto de morrer, porque ele começou a preparar pai de santos para saberem. Foi no momento, a gente estava indo, pelo Deus que eu sirvo, pelo Deus que eu sirvo. Então, naquele momento, eu falei, meu Deus, né? Logo em seguida teve a cerimônia de morte, porque tem todo um ritual. As pessoas se reúnem, você entra ali no cemitério, tem todo o ritual, todo mundo vestido, e tem canções, né? E a gente vai para aquela casa. E nesse período, quando chegou o momento da gente ir para a casa, que era como se fosse o terreiro ali, eu me lembro que todo mundo que estava dentro da casa, menos eu e o meu pai, começou a manifestar aquilo que eles chamam de incorporação, que hoje eu creio que não é algo que vem da parte de Deus, mas entendo a fé, não desejo persuadir ninguém. Naquele momento, pessoas que eu conhecia de forma muito íntima, que cresciam assim comigo, começaram a brigar entre si. E eu me lembro que uma entidade olhava para a outra e começaram a se pegar no braço. Imagina uma guerra espiritual manifesta na Terra, era o que eu vi. E foi a primeira vez que eu vi o mundo espiritual daquele jeito, porque até então eles se apresentavam como amigos para mim, com palavras que eram coerentes com a realidade. E naquele momento eu me lembro que eu vi uma entidade brigando com outra, pegando outra pelo braço e usando as palavras mais baixas que você possa imaginar. Eu sou carioca, é difícil me escandalizar com palavrão, mas era baixa. E dessas palavras mais baixas, elas falavam assim, a culpa é tua porque ele foi embora antes do tempo dele. Na hora que eu ouvi isso, me veio aquela voz do meu marido falando assim, como eu quero que um dia você sinta o que eu sinto quando eu estou na presença de Deus. Naquela hora foi a primeira vez que o Espírito Santo me visitou. E eu me lembro que eu comecei a chorar, e ali eu tive meu encontro com o Espírito Santo. Não foi dentro de uma igreja. Foi o primeiro momento que eu sei que eu fui realmente visitada dentro de mim pelo Espírito Santo. E naquele momento me veio uma voz que falava, o teu lugar não é aqui. Você não pisa mais aqui. Porque eu olhei aquilo e quando me veio essa memória do que meu marido falou, eu falei assim, não é possível que isso seja de Deus. Sabe, algo dentro de mim que reconhecia a pureza, a santidade. Tem algo dentro de nós que busca por isso, pelo correto, pela ordem. Não é possível. E eu me lembro que eu vi pessoas muito próximas, incorporadas, abrindo a porta da rua, quase se jogando na frente de carros, né? Foi um cenário de guerra, sabe, guerra espiritual, mas manifesta ali. Naquela hora a escama caiu dos meus olhos. Eu falei assim, agora eu estou enxergando de uma maneira que eu não enxergava. E alguns dias antes, um morador de rua veio passar e eu ia dar uma nota de R$2 para ele. Falei, vou ajudar. E naquela hora, esse morador de rua tirou uma nota de R$2 do bolso dele e falou assim, você acha que você vê tudo, mas você não vê nada, mas eu vou te mostrar. Então, foram palavras que foram sendo montadas e sabe quando passa um filme da tua vida na tua cabeça? Gente. E naquela hora, eu fiquei muito triste porque eu não conseguia chorar a morte dele, que tinha sido pra gente, assim, parte da nossa família. Até hoje, eu, assim, amo de paixão aquela família. Amo e sou grata por todo o tempo que eles investiram, né, na minha vida. Sempre vou reconhecer isso, porque eu sei que ele cria que ele estava fazendo o melhor por nós. Mas eu me lembro que eu tive um sonho no dia seguinte, e naquela mesma noite eu via ele com duas caras. De um lado ele sorria, do outro lado ele tinha uma cara maligna. E quando eu acordei, eu me lembrei de todos esses acontecimentos. Passou-se como uma semana, tudo muito rápido, assim, né? Eu tinha acabado de voltar com meu marido, não tinha nem uma semana. Na semana seguinte, ele falou assim, tem um convite para te fazer. O seu pai teve essa, desculpa te cortar, teve essa percepção também nesse dia? Ou não? Pai, ele não estranhou ver tudo aquele cenário? O meu pai, ele não teve o mesmo estranhamento, até porque ele estava do lado de fora. Eu estava do lado de dentro. Na hora que eu comecei a chorar, veio uma mulher que era dona da gira e falou assim, o que foi, minha filha? Eu falei, esse lugar não é para mim. E ela falou assim, não é você que escolhe eles, são eles que te escolhem, eles te escolheram. Eu me lembro que foi o Espírito Santo, por isso eu sei que aquela hora ali o Espírito Santo entrou na minha vida.
Porque naquele ambiente algo me capacitou, e esse algo, sem dúvidas, é o Espírito Santo a falar assim, pode ser assim na tua vida, na minha não, eu não piso mais aqui. E assim foi. Então, meu pai, ele tem algo muito peculiar, que eu acho que a nossa fé é muito parecida nesse sentido. Ele nunca vai ser a pessoa que vai sair de uma religião porque algo está dando errado. Porque ele está ali para servir, ele está ali para buscar. Então, esse é o meu maior desafio, assim, até hoje eu oro muito ao Senhor, eu respeito tudo que meu pai vive, porque eu sei que o dom de Deus é irrevogável, né? Ainda que ele até hoje não creia, né, no Senhor, assim, não... Isso é muito difícil porque a gente não tem como mudar o nosso discurso só porque a gente quer que a nossa família seja salva, né? O discurso é o mesmo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se não for por ele, não é salvo. Não tem essa, né? E às vezes a gente quer mudar um pouquinho o discurso para nos confortar. Mas eu me lembro que um dia eu estava muito brava com Deus. Eu falei assim, Deus, o que falta? Onde eu estou errando? Porque hoje a gente vai à igreja e as pessoas falam assim, não, tu e a tua casa vão, né? Como se a gente se convertesse, toda a parentela tivesse que se converter, senão a gente está errado. Sim. Deus, e há uma cobrança, né? Uma cobrança. Onde eu tô errando? E eu me lembro que nessa época eu ainda morava com os meus pais. E eu me lembro que quando eu saí do quarto, meu pai sentou na mesa, assim, no café da manhã comigo e falou assim, filho, eu tenho algo para te falar. Por causa da sua vida. Hoje, eu acredito que tem evangélico que presta. Que nem todo mundo tá em busca de dinheiro só. E eu me lembro que ele me falou assim, mas sabe, filha, eu acho que eu nunca vou conseguir ser certinho. Eu acho que eu nunca conseguiria ter essa vida, porque eu acho que eu nunca vou conseguir ser uma pessoa tão certinha assim. E naquela hora, eu falei assim, Deus não me tirou de onde Ele me tirou para eu ser uma pessoa que foi certinha, uma pessoa moralista. Né? Deus me chamou e por isso eu uso muito esse rema sobre minha vida, pecadora perdoada, porque é o que eu sou. Né? Eu preciso lembrar as pessoas, e foi como eu falei pro meu pai, eu falei, pai, você já está mais perto de Deus do que muita gente dentro da igreja, porque tem muita gente dentro da igreja que acha que é certo, é correto e que merece, conquistou a própria salvação. Né? E isso é algo que eu lanço todos os dias sobre a minha família, né? Esse senso do que é o verdadeiro evangelho, né? Que o Senhor Jesus veio para aqueles que não são bons. Só pode ser salvo aquele que reconhece que precisa ser salvo de alguma coisa. Né? Então, eu ainda não experimentei a minha irmã, que eu acreditava que seria... Meu Deus, impossível! Ela se converteu ao Senhor, né? Hoje ela está indo mais na igreja do que eu. Amém. Acho que ela vai, de segunda a segunda ela está lá. Louvado seja Deus, assim, o Senhor mudou a história da vida dela de fato e verdade. Mas o meu pai e a minha mãe, ainda que eles respeitem, ainda que sempre tenham encorajado, que olhem no meu olho e falem, você nasceu para isso. Eles ainda não tiveram esse momento de confessar publicamente, né? E servir ao Senhor Jesus. E eu oro muito para que eles possam experimentar isso em vida. Né? Que não seja assim, naquele último momento você vai lá e faz aquele apelo. Não, eu oro muito ao Senhor, que eles possam experimentar esse prazer que é te servir em vida.